então, do livro Instruções Psicofônicas, nós vamos trazer uma mensagem trazida em reuniões com Chico Xavier, do nosso irmão Efigênio S. Vitor. Ele vai nos trazer uma lição que vai nos trazer orientação sobre o nosso trabalho de hoje. Como devemos nos comportar? Qual é o objetivo do nosso trabalho? Que estamos participando, né? Eles vão nos trazer a maneira de como os nossos benfeitores agem nesses momentos, nesse trabalho de assistência espiritual. Vão nos trazer também a orientação da importância de nós estarmos bem preparados com o sentimento e o nosso pensamento para a realização das tarefas, para que sejamos todos vitoriosos. Vamos aprender também como eles vão manipular os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para realizar as bênçãos, as curas, realizar metamorfose mental naqueles irmãos que serão atendidos, trazidos por nós aqui nesta casa e nesse momento. Então vamos ao estudo. A lição 44, que tem o título Arquitetos Espirituais. Ele diz: examinando os variados setores de nossa atividade e encarecendo o valor da contribuição dos diversos amigos que colaboram conosco, é preciso salientar o esforço dos espíritos arquitetos em nossa equipe de trabalhos habituais. Então, eles vão nos trazer o que eles entendem, sabem, já têm experiência, para que nós também nos preparemos para sermos colaboradores com essa equipe de arquitetos espirituais, que estão nos assistindo, antecedendo a todos nós aqui nesse recinto. E ele diz: em cada reunião espírita, orientada com segurança, temo-lo prestativo e operantes. Veja bem, em toda reunião espírita, orientada com segurança, temo-los prestativos e operantes, junto conosco, trabalhando, né, em nossa equipe de trabalho habitual. E ele diz, em cada reunião, operante eficiente e unidos, eles estão operantes e eficientes e unidos, manipulando matéria mental. Olha só, a preparação nossa, tanto para quem vem ao tratamento, que todos aqui estamos em tratamento, né? Estamos estudando agora como vamos cada um de nós nos tratar. Mas também aqueles que já participam, que desejam, que têm a boa vontade de participar no trabalho fraterno, né? De assistência a todos. Então, eles estão aqui manipulando matérias mental necessárias à formação de quadros educativos. Vejamos bem, essa lição é importante, porque nós vamos participar de uma forma ou de outra, mas nós precisamos saber como estamos recebendo. Quem são esses amigos, esses benfeitores que estão nos atendendo, de que forma, como devemos nos comportar mentalmente, né? E eles estão aqui manipulando matéria mental de todos nós, para formar quadros educativos. Simplifiquemos o assunto, ele diz, quanto seja possível para compreendermos a necessidade de nosso auxílio a esses obreiros silenciosos. Então, ele está nos dizendo que é necessário que ele simplifique para nós, né, para que nós possamos compreender e sabermos como auxiliar também esses obreiros silenciosos, porque ninguém vê, os benfeitores estão nos socorrendo silenciosamente, né? Então, é preciso o nosso preparo para recebermos também.
Ele diz assim: aqui, como em toda parte onde tenhamos uma agremiação de pessoas com fins determinados, como nós estamos aqui reunidos com fins determinados de buscarmos a assistência desses corações bondosos. Existe na atmosfera ambiente um centro mental definido. Veja bem, estamos aqui reunidos e um centro mental existe aqui junto conosco, definido, para o qual convergem todos os pensamentos. Então, os nossos pensamentos são todos convergidos a esse centro, né? A esse centro mental definido, que é no campo espiritual. Todos os pensamentos, não somente nossos, mas também daqueles que nos comungam nas tarefas gerais. Quer dizer, são os benfeitores, estão aqui, né, sob nós, esse centro, né, mental definido, com o mesmo objetivo que o nosso, aqui reunidos como encarnados, e eles estão comungando conosco o mesmo pensamento nas tarefas gerais, as que forem necessárias. Esse centro abrange vasto reservatório de plasma. Eles recolhem, né, os nossos fluidos magnéticos, o plasma de cada um, sutilíssimo. Bem sutil, que a gente não percebe, não vê, não temos essa condição, né? De que se servem os trabalhadores a que nos referimos. Então, os nossos benfeitores, eles estão buscando vasto e trazendo para nós reservatório de plasma, de energias, de fluidos magnéticos, né, para nos ajudar. São os trabalhadores a que nos referimos na extensão de recursos imprescindíveis para a criação, olha só, de formas, pensamentos. Esse plasma, eles criam formas, pensamentos. Sabe como estamos pensando, cada um de nós, através desses recursos, eles são conhecidos pelos nossos benfeitores e têm forma, pensamento, né? E constituem entidades, paisagens, telas e coisas semi-inteligentes, com vista a transformações dos companheiros dementados que intentamos socorrer. Veja bem, os nossos irmãos também estão igual a nós, necessitados. A nossa mente precisa de ajuda, e esses irmãos estão também nessa mesma condição, dementados, que intentamos socorrer. Tentam socorrer através desse plasma, dessa energia de todos nós, dessa forma, pensamento, no mesmo objetivo. Olha só o que eles falam para nós. Uma casa como a nossa será inevitavelmente um pouso acolhedor. Olha o que é a nossa casa para todos nós, né? Um pouso acolhedor, abrigando em nossos objetivos de confraternização os amigos desencarnados, enfermos e sofredores, e se desvairaram na sombra. Então, aqui é um pouso acolhedor, aonde recolhe-se através dos nossos benfeitores, irmãos nossos desencarnados, enfermos, sofredores que se desvairaram na sombra, nos pensamentos sombrios, né? Para que se recuperem, é indispensável recebam o concurso de imagens vivas sobre as impressões vagas, porque o pensamento está vago, sem direção. Então, é imprescindível que me desculpem, para que se recuperem, é indispensável receberem o concurso de imagem viva sobre a impressão vaga e descontínua a que se acolhem. Então, eles estão desta forma, pensamento, né? Com o pensamento descontínuo.
É para esse gênero de colaboração especializada, porque realmente o trabalho de hoje é um trabalho especializado, que se comove, são trazidos muitos benfeitores, equipes espirituais, né, que são os arquitetos divinos, que trabalham agindo de todas as formas para nos acolher. Então, é para esse gênero de colaboração especializada são trazidos os arquitetos da vida espiritual, que operam com precedência em nosso programa de obrigação. Olha só, e eles operam, né, com precedência em nosso programa de obrigação. Essa é a nossa obrigação. E eles precedem a nós. Antes de nós, eles já estão trabalhando para nos ajudar e para ajudar aqueles que aqui serão e já estão sendo socorridos, né? Consultando consultando as reminiscências dos comunicantes, os nossos irmãos que vão se comunicar conosco, eles já estão sendo atendidos, buscando assim conhecer as suas reminiscências, seus pensamentos, né? Que devem ser amparados, observando-lhe o pretérito. Olha só que trabalho, né? O mundo espiritual desses arquitetos estão trazendo para nós, para o nosso conhecimento. Então, eles estão trabalhando, observando, né, todos os casos dos nossos irmãos que serão trazidos, tratados, já estão presentes, anotando-lhe os labirintos psicológicos, a fim de que nossos santuários sejam criados temporariamente, nosso santuário mental, né? Sejam criados temporariamente, embora os painéis movimentados e vivos, capazes de produzi-los a metamorfose mental, a mudança do pensamento dos nossos irmãos desencarnados, que estão ligados a nós, que estão aqui na assistência, né? Eles estão fazendo com que anotações, né, do seu pretérito, o que aconteceu com aquele irmão, por que ele está nessa condição, muitas vezes, de um lapso mental, né? Então, eles vão trabalhando tudo isso na nossa mente, tanto encarnado como desencarnado. E criando temporariamente, embora os painéis movimentados e vivos, são painéis vivos, eles trazem, às vezes, o passado dos irmãos para serem, né, revelados, para que eles possam se conduzir melhor a sua mente, imprescindível a vitória do bem. É necessário que esse trabalho seja realizado dessa forma, buscando conhecer o passado dos nossos irmãos desencarnados, é que os nossos benfeitores, arquitetos divinos, eles vão conhecer o porquê daquela dor, o porquê daquele desvio daquele irmão, o que está acontecendo com ele, o que aconteceu. Então, isso é para a vitória do bem, porque aí vai se ajudar com verdade, né? É assim que aqui dentro, em nossos horários de ação, aqui dentro, vamos pensar, aqui dentro da nossa casa, nesses horários de ação de todos nós que estamos aqui, formam-se jardins, formam-se templos, fontes, hospitais, escolas, oficinas, lares, quadros, outros, em que os nossos companheiros desencarnados se sintam como que tornando a realidade pregressa. Então, muitos que se encontram dementados, como se fala a lição, voltam, né, à realidade pregressa, começam a se sentir, né, no corpo, vivos, porque muitos, às vezes, nem sabem que desencarnou. Então, ele começa a se sentir, a viver de novo, né? Põe mais facilidade,
realidade pregressa, através da qual se põe mais facilmente ao encontro de nossas palavras. É aquilo que a gente sempre fala, né? Então, muitas vezes o desencarnado não vê os nossos benfeitores, não ouve o que eles falam com ele, mas através das palavras eles se sensibilizam nas fibras mais íntimas. Veja bem que trabalho profundo esse trabalho de hoje para todos nós. Nas fibras mais íntimas e favorecendo-nos, assim, a interferência. Aí eles vão permitir que os nossos benfeitores possam trabalhar com a proveitosa eficácia, a ajuda importante que nós precisamos, né? Ele diz aqui, olha só, delitos, dificuldades, problemas, tragédias que ficaram à distância, requisitam dos nossos companheiros da ilustração espiritual, daqueles que trabalham com os quadros, né? Painéis, mostrando o passado daqueles irmãos, nesses trabalhos desobsessivos de assistência fraterna, acontece esse trabalho especializado, ele acontece, quadros para que os nossos irmãos que estão com a mente já esquecidos, eles possam recordar o seu passado, possam ver ele no passado, o porquê que ele se encontra daquela forma, o que ele deve fazer para melhorar, né? Então, veja bem. Exige, né, dos companheiros de ilustração, aqueles que estão trazendo aqueles quadros, muito trabalho para que sejam devidamente revisionadas, objetivando-se um amparo a todos aqueles que nos visitam. Olha só, esse trabalho imenso, né, de nos mostrar o nosso passado, para o desencarnado, para nós também, ele vai nos ajudar a revisionar tudo o que aconteceu na nossa vida até aquele momento que a gente se encontrou doente, né? E em obediência aos planos traçados do mais alto. E é tudo revisionado de acordo com o programa de cada um, com o plano traçado de mais alto, aquele reencarnatório nosso, né? E ele diz, é assim que as forças mento-neutro-psíquicas de nosso agrupamento são manipuladas por nossos desenhistas. Olha só, ainda temos, né, mais trabalho com os nossos desenhistas que manipulam o mento-neutro-psíquico, a mente de todos, os porquê da dor, do sofrimento, nos esclarece através dos desenhistas na organização fenomênicas que possam revitalizar a visão, a memória, a audição, o tato dos espíritos sofredores que ainda em trevas, que estão ainda em trevas mentais. Olha que trabalho abençoado, né? E ele diz assim, olha, espelhos ectoplasmáticos e recursos diversos são também por eles improvisados. Espelhos, onde os irmãos podem se enxergar, né? São improvisados para que possam, né, usar desse recurso para todo mundo se recuperar, reconhecer que tem condições de vencer as dificuldades. Juntando a mente dos nossos amigos encarnados, olha aí, juntando a mente dos nossos amigos encarnados que operam na fraseologia assistencial, aqueles que conversam, né, com os nossos irmãos desencarnados. Então, muitas vezes é mostrado, é criado um espelho ectoplasmático como recurso para a ajuda, né, ajudar a mente dos nossos amigos encarnados, desencarnados, e também é necessário na fraseologia assistencial dentro do Evangelho de Jesus. Veja bem a nossa responsabilidade.
aquele que está ali intermediando os assuntos, as conversas entre encarnados e desencarnados, também tem que ter o compromisso com a sua fraseologia assistencial dentro do Evangelho de Jesus, sem fugirmos do Evangelho, a fim de que se estabeleça perfeito serviço de sintonia entre o necessitado e nós outros, entre a conversação do Evangelho entre o necessitado vai favorecer essa percepção, com essa sintonia, eles vão perceber e vão aceitar o tratamento dos nossos benfeitores, que muitas vezes a gente repulsa, né? Não consegue entender. Então, sem sair das fraseologias do Evangelho, vamos conseguir, né, um serviço de sintonia perfeito com os necessitados, porque eles vão aceitar o tratamento espiritual. Veja que trabalho bem elaborado, né, de amor, de fidelidade dos nossos benfeitores. Ele continua dizendo assim: para isso, porém, para que a nossa ação se caracterize pela eficácia, veja bem, é necessário oferecer-lhes o melhor material de nossos pensamentos, palavras, atitudes e concepções. Então, vejamos como nós passamos o nosso dia, todos os dias, né? Principalmente hoje, como viemos pensando, qual é o nosso desejo, o que nós estamos, assim, as nossas atitudes durante o tempo todo, é de paciência, é de compreensão, é de ajudar também, porque nós estamos vendo aqui o trabalho que damos aos nossos benfeitores, a esses arquitetos divinos, porque fugimos do nosso pensamento de Jesus, dos ensinamentos do nosso Pai Celestial. Então, trazemos essas dificuldades através do pensamento, e aí eles usam esse ectoplasma, espelho ectoplasmático, para que possa se ver, se renovar, se reconhecer, né, dos tempos que se foram e cair em si, renovar a sua mente para ajudar encarnados e desencarnados que passam pelo tratamento de hoje. Toda a causa, aliás, toda a cautela é recomendável no esforço preparatório das reuniões de intercâmbio com os desencarnados menos felizes. Olha que recomendação. Toda cautela é recomendável no esforço preparatório da reunião de intercâmbio. Essa que a gente entra, né, conversa com os irmãos fora do corpo, com os desencarnados menos felizes, porque eles estão cheios de dores, de aflições, né? Porque a essas reuniões comparecemos com condição de enfermeiros e instrutores, os nossos amigos espirituais, nessa condição de enfermeiros e instrutores. Ainda mesmo quando não tenhamos em nosso campo de possibilidades individuais o remédio ou o esclarecimento indispensável. Mesmo que a gente não tenha um remédio para curar aquela dor, para confortar aquele irmão que vem com o pensamento sombrio, que estão ligados a nós, que a gente não tenha um remédio, que a gente não consiga o esclarecimento na hora, né? Mas que a gente seja um enfermeiro, aquele médium que recebe os irmãos, que conversa com os irmãos mentalmente, aqueles que estão também no campo da mediunidade de sustentação, que possam estar ligados a Jesus, né? Pensando nele, para que ajudem como enfermeiro, mesmo que a gente ainda tem poucas condições de ajudar. Não temos o remédio, ainda não temos o esclarecimento indispensável, né? E ele continua assim: em verdade, contudo, através da oração, convertemo-nos em canais de socorro divino. Olha aí, a oração, na hora mais necessária do atendimento a um irmão que está tão
revoltado, que guarda mágoa, ódio, né? A oração é o canal de socorro. Apesar da precariedade de nossos recursos, olha aí. E em vista disso, é preciso haja de nossa parte muita tranquilidade nos trabalhos. Muita tranquilidade. Carinho, compreensão e amor, a fim de que a colaboração dos nossos companheiros arquitetos que nossos companheiros arquitetos encontrem em nós, os trabalhadores encarnados, base segura para a formação dos quadros, porque vão nos usar. Nosso pensamento, nosso sentimento ali dentro vai dizer da nossa fidelidade, do trabalho. Eles vão usar, né? Vão sentir que nós estamos emitindo os nossos sentimentos, as nossas energias, que darão base para formar os quadros de que utilizamos nas obras assistenciais. Veja a importância de cada um de nós, que nós possamos estar cada dia mais preparados, né, para a assistência em que viemos buscar e também contribuir com esses cooperadores de Deus aqui na Terra, nos ajudando. E ele diz, a nossa palavra é simplesmente a palavra de um aprendiz. Então, os benfeitores não se sentem o professor, né? Mas de um aprendiz. Ele está passando para nós como devemos nos comportar, como deve ser o nosso dia, como é o tratamento espiritual, como devemos nos comportar lá dentro, com tranquilidade, com muita calma, com muito amor, com muito carinho, para colaborar com esses arquitetos divinos. Senão, a nossa presença, muitas vezes, não ajuda, né? Ficamos isolados. Achamos-nos entre os mais humildes, diz ele, recém-vindo a líder espiritual, mas aproveitando as nossas experiências do passado, tomamos a liberdade de palestrar, comentando alguns dos aspectos de nossa sementeira e de nossa colheita, que funcionam todos os dias conforme o ensinamento imortal do Senhor. E ele diz, fecha aspas, a cada um por sua obra, fecha aspas. Então, veja bem, ele nos esclarece, né, sobre o nosso comportamento, como estamos sentindo, nós vamos ser ajudados, nós vamos emitir pensamento positivo, sentimentos, para que eles possam realizar, né, quadros mentais, transformar a mente dos nossos irmãos. É aí que realiza a verdadeira cura, porque eles aceitam o tratamento espiritual e nós vamos caminhar através do estudo, da perseverança no campo do bem. E no Evangelho, aqui, Fonte Viva, nós vamos ler a lição número 7, que nos diz, pelos frutos, e é Jesus falando conosco, por seus frutos os conhecereis, disse Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 16. E ele diz assim, ó, que não conhece o fruto nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pela ramagem, nem pela imponência da copa, veja bem, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, e nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, e nem pela flores perfumadas ou inódoras, e nem pelo aroma atraente,
nem pela emoção repulsiva, nada disso, mas pelos frutos que a árvore dá, né? A árvore alguma será conhecida ou amada pela aparência exterior, vejamos bem, né? Mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também o nosso espírito, em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelos que parecemos. Ninguém vai testemunhar que damos bons frutos só porque nos conhece. Jamais, né? Pela superficialidade de nossa vida, não vamos ser reconhecidos pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme, pela nossa cor, né? Nem de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum. Olha como seremos conhecidos, né? Pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos. Veja que beleza, né? Então, a gente às vezes é essa árvore que parece, mas não é, né? Não dá bom fruto. E ninguém vai dizer, nossa, é uma pessoa realmente boa, mas eu não conheço os frutos dela, como ela vive, a vida dela, como ela fala, como ela acolhe as pessoas, como ela é fraterna, como ela, né? É isso aí que vamos ser reconhecidos por Jesus e por todos os nossos irmãos que hoje serão atendidos na assistência fraternal, tanto encarnado como desencarnado, e todos nós que estamos lá estamos sendo atendidos. Que Jesus nos abençoe, nos dê força, coragem para sermos árvores que dão frutos no campo do bem, como nos convida o Evangelho, para todos, sem que sejamos aquelas pessoas que buscam aquilo que ainda não somos, mas que Jesus nos ajude, Jesus, para que a nossa tarefa da noite possa ser realizada em Teu nome e em nome do bem, beneficiando a todos. É a nossa prece. Que assim seja.